Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Resolvi gravar esse vídeo como forma de auxiliá-los na matéria para que vocês tenham mais facilidade na hora de resolver as atividades, até como forma de aproximação entre nós, já que nesse momento tão difícil, às vezes fica complicado. Eu passo atividades e acabo não explicando e vocês têm que resolver a atividade. É uma forma que eu encontrei para que nós possamos fazer a atividade da melhor maneira possível, tá? Sempre contem comigo, estarei presente, mandem mensagem caso tenham dúvida e caso queiram, né, se acha até que seria viável que nós pudéssemos marcar alguma aula online onde pudéssemos ter interação, aqueles que podem, né, aqueles que tiverem a possibilidade, diria. Tudo bem? Vamos lá então, formação das cidades. Quando eu falo em formação das cidades, eu falo o quê? Num homem que agora é fixo. O homem agora que não precisa se locomover. Na pré-história, o homem se locomovia, o homem era chamado de nômade. Ou seja, o homem tinha que se locomover por um aspecto fundamental para a sua sobrevivência. O homem vivia da caça. Então, logo, ele precisava o quê? Perambular através do seu próprio alimento. O homem se torna sedentário quando ele começa e ele tem a capacidade de cultivar a terra. A partir do momento que ele cultiva a terra, ele começa a produzir o seu próprio alimento. Logo, ele não tem necessidade mais de ser nômade. Então, nós chamamos este homem agora, e aí gravem isso, por favor, de sedentário. É o homem que se fixou, que criou raízes, que mora em algum local. E esse homem forma essa cidade junto com o seu clã. E essas primeiras cidades, elas têm alguns aspectos que são curiosos e fundamentais que vocês saibam. Primeiro, as primeiras cidades, elas foram próximas aos rios. E aí a gente tem 3 rios que são importantes. Rio Nilo, Rio Tigre e Rio Eufrates. Esses 3 rios banhavam essas cidades. E eles falam assim, mas para que o rio? A terra precisa ser molhada, né? Para ela ser o que? Cada vez mais fértil. Logo, o processo de irrigação dessas terras era um processo de irrigação natural. Então o homem conseguiu produzir seu próprio alimento, mas ele conseguiu devido ao que? A formação dessas cidades serem próximas à beira dos rios. Só que no início houve um problema. O homem não tinha ainda o domínio total de como funcionava. Então, no momento de cheia dos rios, aquela plantação que ele tinha, a água vinha e destruía tudo. Assim como às vezes até entrava na casa das pessoas. Por quê? Porque ele não tinha domínio. Não tinha domínio sobre aquele aspecto natural que é a cheia do rio. E nem sobre a baixa do rio. Consequência, o homem começou a perceber que em algum período do ano, algum período do tempo, ele começou a ver, olha, o rio enche, o rio abaixa. Tem períodos que a terra está mais fértil, tem períodos que a terra está mais infértil, ou seja, menos produtiva. Então, esses aspectos foram ganhando o quê? A concepção humana, a concepção daquelas pessoas que viviam naquela terra. E essas pessoas começaram a perceber que algumas coisas tinham que ser feitas. E aí que o homem cria algo chamado diques. Diques são como se fossem tubulações que levariam a água do rio até as plantações. E como seria isso? Eles cavavam buracos que aí faziam o quê? Quando chovia muito, o rio enchia, esses buracos levavam água por toda a cidade até as plantações. Então a água na cheia, ela não tinha mais o destino a qual ela quisesse, ou seja, desenfreada, mas a água seguia o caminho que eles fizeram através dessas escavações. Consequentemente, através disso, o aumento da produção de alimentos foi muito maior, porque agora o homem já consegue dominar uma técnica. Conseguem compreender? Que é a técnica de irrigação natural. Tranquilo? Então isso faz cada vez mais o aumento da produção de alimentos. O aumento da produção de alimentos gera um outro fator. Se você está se alimentando bem, se você não tem mais o perigo, né, e o cansaço e todos os aspectos da caça, do nomadismo, você acaba vivendo mais
E se você começa a viver mais, outras pessoas, consequência, vão nascendo. Se essas pessoas vão nascendo, há um crescimento demográfico, tá? E crescimento demográfico, vocês tomem nota, é crescimento populacional. Então, se vocês ouvem no jornal, o Brasil teve um crescimento demográfico, ou seja, a população do Brasil aumentou. Naquele período, a população aumentou também. E foi devido a isso, devido ao que é uma vida melhor. Tudo bem? Outro aspecto fundamental é a questão do comércio. O comércio surge nas cidades. E ele surge de uma maneira que eu diria peculiar. O comércio surge através de trocas. Ou seja, as pessoas produziam várias coisas diferentes. Tinha um pescador, tinha um criador. Aquele criador que de repente queria um peixe, ele ia ao pescador e trocava as suas mercadorias. Não havia a ideia do dinheiro, de pagar, nada era referente à questão monetária, mas sim a questão de troca. E a isso damos o nome de escambo. Então, todo momento que vocês lerem em algum livro de história ou até em qualquer literatura e perceberem a palavra escambo está fazendo referência à troca, ou seja, à ideia de comércio. Vocês vão ver muito isso quando vocês chegarem e reverem a matéria no segundo colegial da chegada dos portugueses ao Brasil, que é a ideia do escambo. O terceiro aspecto fundamental é a criação de governo. Governo. Como assim governo? Antes, os seres eles não tinham uma hierarquia. Então, por exemplo, as pessoas eram iguais. Não havia uma pessoa melhor, ou seja, que mandava, e outra que só obedecia. Mas as pessoas eram iguais. Elas tinham os mesmos privilégios, vamos dizer assim. Logo, a partir da criação do governo, ou seja, aquelas pessoas começaram a perceber que havia uma diferença. Como era antes, então? Antes, a diferença que havia era como? As pessoas mais sábias, as pessoas que eram mais velhas, elas eram ouvidas muito mais. As vozes dessas pessoas eram mais, como é que eu vou dizer, representativas. Essas pessoas tinham um poder de alcance. É como, até hoje, as pessoas falam assim, dá ouvido aos mais velhos. É nesse sentido de sabedoria. Naquele período, isso meio que se perde. E aí, quem é que vira o governante? Quem é que vira o governante não é a pessoa mais sábia, não é a pessoa mais velha, mas é aquela pessoa que se impõe mais, aquela pessoa mais forte. E normalmente eram guerreiros, ou seja, pessoas que poderiam defender a cidade. Conseguem compreender essa mudança? Só que, ao mesmo tempo em que surge essa hierarquia, ou seja, do governo, esse cara que se impõe, ele também cria algo que é visto até hoje, que é a criação de impostos. Ou seja, no caso o imposto, não era pago de maneira como? Com dinheiro, mas era pago através de serviço ou através de produtos. Então, o cara que de repente era um marceneiro, ele pagava o seu imposto através da sua mão de obra. O cara que era pescador pagava o seu imposto através do quê? Dos seus serviços. E assim foi crescendo essa ideia que nós temos até hoje, que todo mundo paga hoje, só que todo mundo paga hoje com o quê? Com o seu dinheiro que você recebe através do seu trabalho e parará. Tranquilo? Uma questão muito clara. Por mais que a pessoa fosse forte, por mais que a pessoa fosse um guerreiro, que tivesse um nome, que se colocasse à frente da cidade, ele só era legitimado através da religião. Então a gente pode perceber o seguinte, pessoal, a religião sempre esteve presente e a religião sempre na história, tá? Em poucos momentos apenas, ela não esteve colada à política. Então a gente vê a religião e logo a gente vê política. Religião e política, de certa forma, sempre andam juntas. Alguns momentos esporádicos na história é que elas se dissociam um pouco. Mas lembrando que essa legitimação se faz de que forma? A pessoa, o sacerdote, ele faz o seguinte, ele diz que aquela pessoa é bem-vinda, que é benéfica, que é uma pessoa que tem o quê?
as condições divinas para governar aquela cidade. E, consequência, a população acaba aceitando. Porque, na verdade, a população não aceita o governo, mas aceita o quê? Que ele é imposto, que ele foi colocado, que ele é um ser escolhido. Tranquilo? Uma outra questão, e aí essa questão já é mais difícil, mais complexa, que é a questão da divisão do trabalho. Divisão do trabalho que hoje nós temos, tranquilamente, né? Tem pessoas que são médicas, pessoas que são professores, pessoas que são garis, pessoas que de repente trabalham no mercado, ou seja, diversas profissões. E essa divisão do trabalho acontece na formação das cidades. Antes não existia essa ideia de divisão, cada um fazia tudo, ou seja, eu fazia o que eu quisesse, o outro faria o que ele quisesse. Mas eu não sei fazer o que o fulano faz, então eu vou lá e aprendo com ele, pronto. Mas não havia uma divisão. Mas, através do governo, ele começa a divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho gera o quê? Um aspecto de desigualdade social. Como assim? A partir do momento em que ele separa as pessoas, então o cara que é médico tem um privilégio maior do que o cara que, de repente, trabalha na agricultura. Ou seja, esse cara que é médico, ele é visto como um cara mais importante. Esse cara aqui, não. Qualquer um faz o trabalho dele. Então vai criando uma distância entre as pessoas, vai criando, de certa forma, uma rincha. E elas começam a perceber o seguinte: eu não sou igual ao outro. E aquela pessoa que, por exemplo, que é o médico aqui, se acha superior ao agricultor. O agricultor, por certa vez, se acha inferior. E isso vai gerando alguns problemas, porque as pessoas não estavam acostumadas com essa ideia. Eles estavam acostumados ao seguinte: cada um tem as suas habilidades, mas dentro da comunidade, dentro do clã, dentro da cidade, todo mundo é igual. No entanto, a partir da criação de governo, a ideia do quê? De uma desigualdade. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual ao médico, nem todo mundo é igual aos servidores do governo, que trabalhavam para o governo, nem todo mundo é igual aos juristas. Então, vai criando outras formas. E as pessoas que vão vendo isso, vão pensando: poxa, mas nunca foi assim, agora, de certa forma, eu estou sendo prejudicado porque eu não tenho os mesmos privilégios que os outros, não sou visto perante as outras pessoas de maneira igualitária. Só que, através disso, isso pode gerar o quê? Conflitos, problemas. E o governo cria algo que funciona até hoje, que é uma ideia uma ideia principalmente de pensar: através disso eu consigo manter a sociedade em ordem. E para manter uma sociedade em ordem, eu preciso do quê? De lei. E aí o governo cria leis. E aí essas leis é a ideia do quê? Eu puno, ou seja, eu vou punir aquela pessoa que de repente ousar contestar a sua igualdade. Ou seja, qualquer tipo de revolta contra o governo era punida. Então, por mais que a pessoa acreditasse que aquela desigualdade era injusta, ela não poderia fazer nada, porque senão ela sofreria alguma punição. Esses aspectos são importantes, são fundamentais e espero que vocês estejam entendendo. Assim como eu vou dar só uma brecha sobre cidades-estados. Essas primeiras cidades que a gente está conversando agora, elas são cidades-estado. E por que são cidades-estado? Porque essas cidades, elas tinham autonomia e governo próprio. São Paulo, cidade que nós vivemos hoje, nosso estado, ela é uma cidade-estado? Não. Porque São Paulo, apesar de ter seu governador, ter algumas leis próprias, ela obedece ao governo federal, ela obedece à Constituição do Brasil. Agora, se São Paulo tivesse a sua própria Constituição, São Paulo seria uma cidade-estado. Tudo bem? Feito isso, a cidade-estado vocês verão com muito mais clareza, com muito mais detalhes, quando chegar a matéria de Grécia e Roma, vocês verão isso com muito mais facilidade. Pessoal, foi um vídeo, confesso para vocês que é difícil para mim, assim como está difícil para vocês. Espero que possa ser um pouco esclarecedor. Obrigado, tá? Boa tarde para vocês, se cuidem, juízo, pessoal!